Como é que fica a nossa saúde com esse vai e volta, esse sobe e desce na temperatura, esse sobe e desce em relação à umidade relativa do ar, mais desce do que sobe? Estamos falando aí de níveis elevadíssimos de poluição. O médico pneumologista do Fleury Medicina e Saúde, Dr. João Salge, está na linha conosco para falar justamente como é que a gente pode se preservar, tentar se proteger dessas condições climáticas. Doutor, obrigada por nos atender. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Fico à disposição. Sabe que outro dia uma ouvinte escreveu para cá e ela falou assim, olha, se tá muito sol, eu passo protetor solar, eu levo uma sombrinha, se tá chovendo eu abro o guarda-chuva, se tá frio eu levo blusa. Como é que eu posso me proteger da poluição? Eu tenho que me deslocar, ir até o ponto do ônibus, caminhar de volta para casa. De que forma eu fico menos exposta a esses fatores, doutor? Pois é, Débora, essa é uma questão difícil, até porque a solução passa muito mais por ações coletivas do que individuais, né? Como ela mesma achou aí soluções para o frio, para o calor, mas aqui acho que, obviamente, tem uma questão que é climática global, mas existem dicas, sim, para atenuar um pouco o impacto disso na nossa saúde. Acho que a primeira dica é se hidratar bem através de ingestão de líquido, né? Beber líquido, beber água, beber outros líquidos, suco, chá, enfim, tudo isso ajuda. Outra dica, muitas vezes, é fazer a instilação de soro nas narinas. Lembra que as vias aéreas ficam muito ressecadas, o nariz, os olhos, então lavar com soro, isso também promove uma hidratação diretamente no local e ameniza um pouco aquela sensação de ressecamento, de muitas vezes até rachadura, até sangramento do nariz, que pode acontecer nessa situação, e pode ser atenuado com essas medidas de hidratação. E outra questão, que até foi comentado há pouco no boletim climático, é evitar a exposição, desde que possível, obviamente, a exposição ao ambiente externo naqueles horários de pico, de temperatura maior, de mais poluição, então entre 9 e 10 da manhã até 4 da tarde, 5 da tarde nas grandes metrópoles, é o horário que a temperatura atinge o pico mais alto e os níveis de poluição também ficam mais elevados. Quem gosta de praticar esporte, por exemplo, deve evitar esses horários para fazê-lo. Ô, doutor João, é um combo de malefícios nesse momento às nossas vias respiratórias, né? Porque a gente tem calor extremo, temperatura batendo aí quase 37 graus, baixa umidade relativa do ar e nesse instante a fumaça das queimadas, né? Então, quer dizer, é tudo isso junto pra gente na rua colocar pra dentro. Quando a gente começa a perceber realmente que isso está fazendo mal, quais são os primeiros sintomas? Quando a gente começa a ficar preocupado de fato? Exato, Fábio, é isso mesmo. O combo, ele é um fator potencializa o outro. Os sintomas, eu diria que praticamente todo mundo percebe os sintomas, acho que ninguém escapa, né? Então, os sintomas seriam perceber a boca seca, o nariz seco, a formação daquelas crostas, muitas vezes que incomodam, o olho com aquela irritação, coceira nos olhos, às vezes coceira na garganta, dor na garganta. Eu diria que esse conjunto de sintomas, praticamente todo mundo está passando por eles, tem experimentado essas sensações. Particularmente no grupo das pessoas que já são portadoras de doença respiratória, aí pode ser um pouco pior, porque essa condição climática, ela pode agravar ou acentuar condições de saúde pré-existentes. E aí isso pode envolver, por isso que eu estendo isso como sintoma, descompensação, por exemplo, de asma, para quem tem asma, bronquite, aquelas doenças associadas ao cigarro, né, a DPOC. Então, quem é portador dessas condições pode ter os seus sintomas muito acentuados nesse momento. Então, aí entra tosse, falta de ar, chiado no peito, tudo isso pode se exacerbar nesse momento. Doutor, gostaria de saber em relação ao alerta de cuidados mais redobrados com os idosos e com as crianças, porque as pessoas com mais idade muitas vezes sofrem mais, estão mais vulneráveis, acabam não se hidratando, isso é um risco também, não sentem tanta vontade de tomar água, de ingerir líquidos. O que acontece nesses organismos?
É um risco, sim, Débora, muito importante você ter lembrado desses dois grupos, né, que são os extremos de idade, porque no fim, eu mencionei os portadores de doença respiratória, e agora acrescentando as crianças e os idosos, praticamente são esses os 3 grupos que mais sofrem com essa condição. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o clima muito seco, ele gera um estresse, um desafio para o sistema respiratório. O ar, ele deve chegar nos nossos pulmões para manter a saúde dos alvéolos, ele deve chegar umidificado. Ou seja, se a gente fosse medir a umidade relativa do ar dentro do alvéolo, ela é 100%. Então, tem que haver uma saturação de vapor d'água no ar que chega no alvéolo. Se a gente está respirando um ar a 18% de umidade, como o Fábio comentou agora na série, essa diferença de 18% para 100%, a umidificação dessa diferença é tarefa das vias aéreas superiores, nariz, garganta, os seios da face. Então, quando o ar passa por essas estruturas, a mucosa que reveste esse compartimento inicial do sistema respiratório, ela evapora a água, ela transpira a vapor d'água para poder umidificar esse ar. Então, essas situações, idosos, crianças muito pequenas e portadores de doença respiratória, têm menos capacidade, ou menos habilidade, ou menos reserva para conseguir dar conta dessa tarefa que nessa condição ela é muito extrema. E por isso precipitam os sintomas de maneira mais contundente, né, nesses grupos populacionais. Muito bem, é importante, né? Informações importantes, esclarecedoras, é sempre bom a gente estar ligado, porque todo mundo sofre com isso. É claro que o doutor passou aí, existem os grupos que mais sofrem, mas de uma maneira geral a população toda está exposta a esse perigo. A gente conversou com o doutor João Salge, médico pneumologista do Fleury Medicina e Saúde, falando a respeito dos cuidados com a nossa saúde nessa onda extrema de calor, de fumaça, de baixa umidade do ar. Doutor João Salge, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer. Obrigada. Um abraço.